Boa noite aos irmãos, também aos amigos, visitantes e também aqueles que estão acompanhando nessa noite. Que Deus nos abençoe. Irmãos, um moço, ao emigrar para uma terra, recebeu uma pedra que, segundo o costume, era algo muito valioso e passava de pai para filho. Era uma tradição. A pedra era de grande valor para a família, e assim eles passavam um para o outro. De vez em quando, então, as crianças daquele pai pegavam essa pedra e começavam a brincar. E aquele pai não sabia o significado daquela pedra e deixava que eles então brincassem. E as crianças brincavam sempre com aquela pedra. Um dia, visitou a casa daquele homem, um homem que entendia muito de pedras, e viu na pedra das crianças, viu na mão das crianças a pedra. Apanhou ligeiro e fez um pequeno exame, e constatou que era algo muito precioso, e que se fosse lapidado, valeria uma fortuna. Então foi o que ele fez. Com a permissão daquele pai, ele pegou aquela pedra, limpou, fez a lapidação da pedra, e provou ser de fato um rubi valioso, avaliado em milhares de reais. E aquele homem, vivendo todo aquele tempo em grande dificuldade financeira, não sabia que tinha em sua casa uma fortuna, porque não conhecia. No mesmo instante, irmãos, também tem, ou na mesma circunstância, famílias guardando a Bíblia na estante, na cabeceira da cama, e às vezes esquecida, que não é lida, que não é colocada em prática. Às vezes olhamos para esse tesouro inestimável que é a palavra de Deus e não temos compreendido o que ela significa, o que ela é de Deus para cada um de nós. E é por isso, irmãos, que queremos meditar nessa noite em Neemias, capítulo 8. E vamos ler do versículo 13 ao 18. Vamos terminar o capítulo de número 8. Neemias, capítulo 8. Dos versículos 13 a 18, diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação, os que tinham voltado do cativeiro, fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último,
e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Que nessa noite vamos meditar nela, Deus. E sabemos que somente pela atuação do Teu Santo Espírito, no sentido, ó Deus, de nos iluminar, tanto para compreendermos o que aqui está escrito e as implicações espirituais para as nossas vidas, quanto também, ó Deus, o próprio uso do instrumento. Aqui eu, ó Deus, me ajude para ser usado por Ti para falar aquilo que o Senhor quer, a minha vida e a dos meus irmãos nessa noite e a todos que estão acompanhando. Abra o nosso entendimento, e não somente para compreender, ó Deus, mas para entender o que é necessário das nossas atitudes em relação à Tua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Irmãos, nós estamos estudando aí, desde o início desse capítulo 8, que devemos voltar urgentemente às Escrituras. Nós vamos permanecer nesse tema, porque o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10 de Esdras é a relação do povo com a lei, com a palavra, desde o dia que eles começaram a estudar e a ler. Vale sempre relembrar que o tema deste livro é a boa mão de Deus, que está construindo a história. Irmãos, Deus não é refém da história. A história é construída por Ele. E Ele então tem um povo dentro dessa história. E Ele constrói essa história para que o seu povo seja alcançado. Ele tem feito isso desde o início da criação e ainda hoje tem feito isso. Vale lembrar também que o povo foi disciplinado, levado para o exílio exatamente por causa de não terem obedecido à palavra de Deus. Mesmo que inúmeras vezes o Senhor tenha alertado o povo, levantou profetas, deu tempo, mesmo assim permaneceram no erro. E por conta disso foram para o exílio babilônico, ficaram lá 70 anos. Depois desses 70 anos, Deus levantou Ciro e então enviou o seu povo de volta à terra que Deus lhes deu. Nós aprendemos, temos aprendido isso. Deus fez uma aliança com esse povo, irmãos, uma aliança eterna. Uma aliança que é baseada em privilégios e responsabilidades. É claro que esta aliança está fundamentada em Deus, no seu caráter, e Ele é perfeito e Ele é fiel. Ele nunca deixará de cumprir a sua palavra. Mas por outro lado, isso não significa dizer que não há uma responsabilidade do povo. Se Ele é o meu Deus, eu preciso viver para Ele. E o povo deveria compreender isso. Então Deus traz esse povo. Quando eles chegam ali, eles estão muito felizes porque Deus lhes deu uma nova oportunidade. Foram alcançados pela misericórdia de Deus. Estão ali trabalhando, reconstruíram um templo, reconstruíram os muros de Jerusalém. E agora no capítulo 8, eles estão buscando a palavra de Deus. A primeira atitude, irmãos, que eles tiveram, nós vimos isso domingo passado, foi buscar essa palavra, trazer de volta ao lugar que ela sempre deveria ter. Eles foram buscar. Então Esdras, irmãos, foi chamado como se fosse um congresso bíblico. Esdras era o preletor e ele tinha alguns auxiliares com ele. Ele começou a pregar a palavra, a ensinar, interpretar e aplicar essa palavra. Quando ele faz isso, há uma reação do povo. O povo começa a chorar. Eles estão contritos a Deus. Eles olham para a lei e compreendem que eles precisam mudar. Estavam errados, tal como o povo foi levado para o exílio e agora querem fazer diferente. Essa palavra também nos produziu neles grande alegria. Por quê, pastor? Porque Deus os perdoou, Deus os trouxe de volta e agora poderiam observar a lei, a palavra do Senhor. E isso acontece. O povo de Judá voltou, Deus os trouxe e aí estão eles diante da palavra do Senhor. Olha o que acontece agora, irmãos. Além dos frutos que a palavra de Deus produz,
ela deve nos levar à obediência. Olhe comigo aí, acompanhe comigo o versículo 13. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas. E isto para quê? Para atentarem nas palavras da lei. Irmão, note aqui que agora, depois de dias, de horas, a palavra sendo explicada de modo extensivo. O que eu quero dizer com isso? Todo o povo estava reunido e a palavra alcançou todos. Crianças, mulheres, jovens, homens, todos eles. Mas agora no versículo 13, alguns homens se reúnem. Esdras, o que está explicando a palavra, e também, irmãos, dois grupos. Primeiro, os cabeças das famílias estão se reunindo. E com eles também os sacerdotes e os levitas. O que quer dizer com isso, pastor? Irmãos, o povo se reúne, diz o texto, para quê? Para atentarem à palavra de Deus. Eles estão buscando entender o que Deus quer deles. E eles buscam essa palavra. Eles estão atrás dela, não somente para conhecer, mas também para fazer o que Deus estava lhe ensinando. Sabe o que acontece, irmãos, aqui? Nós temos responsabilidades assumidas. Nesse versículo 13. Esdras é o responsável de ensinar a todos ali. Os cabeças das famílias são responsáveis pelo quê, irmãos? De ensinar a sua família. De pegar a explicação de Esdras, da palavra de Deus, e levar aonde? No seu lar. Chegando no seu lar, explicar ao cônjuge e aos filhos o que Deus queria deles. Então, irmão, Esdras explica e está aqui responsabilidades assumidas de quem? Daqueles a quem Deus chamou para liderar e para explicar a palavra de Deus. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que a responsabilidade de passar os ensinos não recai somente naqueles as quais Deus o capacitou para ensinar. Mas Deus, usando essas pessoas, Ele ensina a igreja. E os irmãos, pegando essas informações, esses ensinos, aplicam a sua vida e também ensinam a quem? Aos seus familiares. Eles levam a palavra de Deus para onde? Para o seu lar. Porque é lá que é a base onde eu devo viver na sociedade. Começa no meu lar. E lá no meu lar que eu devo viver então essa palavra. E ela vai então se expressar na sociedade a qual eu estou. Onde eu vou encontrar quem? Os homens de Deus explicando a palavra. Irmãos, portanto, a obediência à palavra de Deus requer que cada um assuma a sua responsabilidade. Para compreender, para entender, para aplicar a sua vida e também para levar ao lugar que Deus o chamou. Em outras palavras, os irmãos que estão aqui, os homens, o responsável de ensinar a Bíblia no seu lar não é minha, cabe a cada um de nós, homens chamados para liderar o seu lar. Você vai dizer, pastor, mas então a culpa do meu filho, da minha filha não seguir a Deus é minha? Em parte pode ser. Como assim, pastor? Em parte pode ser, irmãos, se eu não explico a palavra para ele. Eu não estou dizendo aqui que você é responsável de converter o seu filho e o seu cônjuge. Nós não somos responsáveis de convertê-los. Esse não é o nosso papel. Mas o nosso papel como líder do lar é que essa palavra seja lá expressada, seja lá ensinada, seja lá dito, olha, Deus está dizendo assim para mim, para nós. Possa ser que o seu filho, ele vá para o mundo e não siga a palavra de Deus, mas ele nunca poderá dizer que naquele lá a palavra não foi lida, explicada e dita, olha aqui, nós tememos a Deus. Precisa ser explicada. É por isso que Esdras está aqui explicando essas responsabilidades aos cabeças. Sabe quem está aqui, irmãos? Cada cabeça da família, de todo o povo que voltou. Olha como diz aí, os cabeças das famílias de todo o
povo. Os homens estão lá, recebendo o ensino para quê? Para dizer lá na família: olha, nós temos algo para fazer para Deus. Nós vimos lá na palavra, lemos lá na lei de Deus, e precisamos obedecer a palavra de Deus. E aí também temos os sacerdotes e os levitas, que estão explicando a palavra onde? Na comunidade como um todo. Responsabilidades assumidas. Cabeça das famílias, sacerdotes e levitas. Eles não vão ensinar aquilo que é próprio deles. Eles vão ensinar exatamente a palavra de Deus. Irmãos, lá na sua casa, você não vai ensinar aquilo que você acha da vida. Eu não tenho que ensinar isso lá na minha casa, a minha esposa. Eu não tenho que dizer: olha, eu acho que a vida é dessa maneira, e dessa maneira devemos viver. Não. Se eu tenho a palavra de Deus, devemos dizer: olha, devemos viver de acordo com o manual. E o manual é a palavra de Deus. É esse manual que deve ser seguido. No meu lar, na igreja, na sociedade, pregando essa palavra, com os homens que Deus chamou, sacerdotes e levitas também, não podem ensinar aquilo que eles acham, mas a palavra de Deus. Irmãos, qual é o núcleo mais fundamental de uma sociedade? É a família. É o núcleo mais íntimo de cada um de nós, do indivíduo, é a família. E se lá na família, que nós somos cristãos, a palavra de Deus não é o manual, onde todos devem submeter a ela, vamos ter problemas. Mas pastor, o meu filho não quer seguir a palavra, você não vai converter ele. Mas estando ele sobre a sua responsabilidade, ele deve seguir preceitos, irmãos, bíblicos. Por exemplo, obedecer pai e mãe, é um preceito bíblico, que não diz respeito se alguém é cristão ou não, e tem que obedecer. Preceitos bíblicos. A nossa família deve se assentar sobre os princípios da palavra de Deus. E esta está chamando a atenção desse povo aqui, dos líderes do lar e dos líderes religiosos, da sociedade, responsabilidades assumidas. Mas irmãos, olhem o que eles deveriam obedecer. Olha o versículo 14. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Irmão, segundo aqui, a forma de buscar, eles buscaram aqui o que estava escrito. A ideia aqui, irmãos, que não era uma leitura passiva que o povo estava fazendo. Deixa eu ler a Bíblia aqui de qualquer jeito. Não era assim. Eles estavam lendo de modo minucioso e procurando entender o que Deus estava dizendo. Imagine, irmãos, o povo lendo a Bíblia, a lei naquele instante. Eles encontraram escrito lá em Levítico 23, do versículo 33 a 44, dizendo o seguinte: olha, vocês devem celebrar a festa dos tabernáculos. Aí imagine ele lendo isso: devemos obedecer e cumprir a festa dos tabernáculos. O que é essa festa? Ela diz que a gente deve viver em cabanas, pegar ramos e construir uma cabana e viver nela. Será que eu vou obedecer isso? Eles obedecem. É o que estava escrito na lei de Deus. Deus deu festas fixas ao povo de Judá para que eles pudessem observar. Pastor, mas para que isso? Para que observar? Irmãos, essa festa tem um significado. Inclusive, vamos aplicar a nós. Essa festa, ela acontecia no 15º dia do 7º mês. E essa festa, conforme Levítico 23, ela acontecia durante 7 dias seguidos. No 8º dia, havia a santa convocação. Essa festa, ela olhava para 3 tempos. O primeiro tempo que essa festa olhava, irmãos, era para o passado. Como assim? Elas olhavam para o passado. Ela olhava para o passado, melhor dizendo. Sabe por quê? O fato de morarem em cabanas significa o quê, irmãos? Significa dizer que Deus os tirou no passado, de onde eles estavam, da onde? Da escravidão do Egito. E durante a peregrinação desse povo pelo deserto, eles viveram onde? Em tendas, em cabanas.
Então Deus está ensinando para eles de modo didático que essa festa não era só uma celebração em si, como um fim em si mesmo, mas ela apontava para o passado, para o que Deus fez na vida deles. Eles foram resgatados com a mão poderosa de Deus e os livrou da escravidão do Egito. Então, quando eles entravam nessa cabana, estavam fixando na mente e lembrando o que Deus fez por nós, o que Deus fez por mim, tal como os meus antepassados que viveram em cabana no deserto. Deus os trouxe, viveu com eles ali, acompanhou eles, fez coisas extraordinárias com eles e os tirou e os deu à terra que estamos hoje. A festa, portanto, tinha um significado. Olhe para o passado. Mas também, irmãos, essa festa que durava 7 dias, o primeiro dia olhava para o quê? Para o presente. Era a festa das colheitas. No primeiro dia, eles iriam trazer todos os frutos, a bênção que Deus havia dado naquele instante, naquele ano. E aí iriam lembrar das bênçãos derramadas de Deus sobre a vida deles. Eu olho para o que Deus fez no passado, me resgatou. Eu era escravo, Ele me tornou livre. E olho para o presente com essa festa, para as bênçãos que Deus tem derramado na minha vida. E aí eu me alegro em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Mas também essa festa olha para o futuro. Sabe por quê, irmãos? Porque essa festa, ela tem um propósito também, didático, de olhar para o futuro, lembrar que Deus me tirou, me resgatou, me deu bênçãos, mas que eu olho para um futuro glorioso, em que há uma promessa do Messias prometido, que vai nos resgatar e vai nos dar um reino, uma nova dimensão de vida. Eu olho para o futuro. Então não era uma festa, simplesmente uma festa. Havia um propósito, havia um significado com a festa dos tabernáculos. É por isso que eles encontram isso, irmãos, e eles entendem, e eles querem fazer conforme estava. Que publicasse, irmãos, inclusive diz aí, olha o versículo 15, que publicasse e fizessem passar pregão por todas as suas cidades, e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte, trazei ramos de oliveira, ramos de jambuzeiro, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Irmãos, eles não somente deveriam entender o que significava essa festa para obedecer, mas também deveriam publicar. A ideia, lembra, estavam os líderes lá, das famílias, chegassem em suas casas e disseram: olha, para a esposa, olha, e os filhos, nós vamos viver em cabanas durante 7 dias. Vamos estar lá porque está escrito na lei de Deus que deveríamos observar essa lei. E deveriam ensinar, irmãos, isso a todos como uma ordem de Deus, para lembrarmos dos seus feitos no passado, no presente e o que Ele iria fazer no futuro. Tudo isso estava aqui. Eles buscaram, irmãos, entender e fizeram o quê? Praticaram. Olhe comigo o versículo 16. Neemias, melhor dizendo, capítulo 8, versículo 16. Saiu, pois, o povo, e trouxeram os ramos, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Perceba aí que eles buscaram entender a palavra. Quando eles buscaram entender a palavra, eles começaram então a entender o que estava na lei. Havia uma festa para ser comemorada, e eles então começaram a obedecer o que estava escrito. Princípios explicados, princípios obedecidos, o dever explicado, o dever obedecido, as lideranças assumindo as suas responsabilidades, tudo diante da palavra do Senhor. Irmãos, fizeram um exame conforme o Senhor havia ensinado na lei, em Levítico. O povo leu, entendeu e praticou a palavra. E todos foram a família, durante 7 dias, vivendo em cabanas.
Eles não tinham o que fazer, pastor, esses homens, essas mulheres, esses homens? Tinham. Mas eles reservaram esse tempo para quê? Para observarem o que Deus havia lhes ensinado. Irmãos, vale fazer aqui uma diferença. Deus não está dizendo que a gente deve fazer cabanas hoje e morar durante 7 dias nessas cabanas. Mas sabe que há uma lição importante sobre essa festa? Não devemos voltar e comemorar ela porque nós não somos judeus. Mas há algumas lições importantes que têm um propósito didático. Primeiro, olhe para o seu passado. Eu devo olhar para o meu passado, quem eu era. Eu não estou dizendo daquele tempo que eu era um jovem, irmãos, que não tinha maturidade e coisa desse tipo. Mas estou dizendo do tempo que eu era escravo do pecado. No tempo em que eu fazia as coisas que eu queria, que o pecado me conduzia e me amarrou. Ele escravizou a minha vida na lama, longe de Deus. E eu não tinha como sair disso. A minha vida era assim, uma vida triste, uma vida sem sentido, lá no lamaçal do pecado. Assim era a minha vida, do pastor Maico Oliveira. Assim era a sua vida. Mas um belo dia, Cristo me alcançou. Ele morreu por mim na cruz do Calvário. E Ele encontrou a minha vida nesse estado, sem condições alguma, sem poder dar um olhar para Deus. Nesse dia Cristo me encontrou. E aí Ele me resgatou, Ele me tirou, Ele me limpou, me lavou, me regenerou, me justificou, me deu uma nova vida. De maneira que agora eu sou feliz. Não porque tenho coisas materiais, mas porque em mim há uma vida verdadeira. Ele fez isso no passado, na minha vida. Ele mudou a minha vida e a sua vida. Então, mas quando eu olho para esse texto, eu posso lembrar do que Cristo fez por mim no passado. Isso deveria produzir em mim, sabe o quê? Gratidão. Como poderia ser grato? Obedecendo a palavra de Deus, que é explicada, que é entendida e deveria ser praticada. A palavra do Senhor. Também, irmãos, quando eu olho essa lição aqui, eu vou olhar para o meu presente. Nós estamos aqui hoje na igreja. Nós passamos um momento difícil esse ano, mas Deus nos trouxe aqui, estamos aqui para a glória do Senhor. Eu posso olhar para minha família e ver que Deus tem me sustentado. Deus tem me dado a colheita para ter o que eu preciso nesta vida. Ele não me dá aquilo que eu sonho, é verdade, porque nem tudo que eu sonho é o que agrada a Deus. Mas Ele tem me dado tudo o que é necessário para viver. Deus tem abençoado a minha vida e a sua vida. Deus tem cuidado de cada um de nós. Mas pastor, eu estou doente, há problema na minha família. Deus está cuidando de você e de mim a cada dia. Eu posso olhar para o meu presente e dizer: obrigado, Senhor, porque tudo tens me dado. Inclusive quando eu sofro, quando eu passo tribulações e sofrimento, eu te louvo. Sabe por quê? Porque o Senhor está trabalhando na minha vida também. Então eu posso olhar para o meu presente e dizer: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Não há nada a falar do teu cuidado, não há nada a acrescentar, não há nada a mudar, porque o seu cuidado é perfeito. Irmãos, também eu posso olhar para o meu futuro. Onde será o meu futuro? Onde eu estarei daqui a 100 anos? Eu posso olhar para o meu futuro e ver, com todas essas coisas acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo, eu posso ver: o meu Senhor está chegando, Ele está às portas. O Senhor Jesus Cristo glorioso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, um dia está marcado nas Escrituras, não o dia específico, mas está marcado que Ele virá outra vez aqui para buscar a sua igreja. E sabe o que significa isso, irmãos? Que nós, tal como eles viveram aqui em cabanas 7 dias, nós também vivemos como se fossem cabanas. Sabe por quê? Somos peregrinos nesta terra aqui. O nosso destino não é estar aqui. Somos peregrinos. Não temos residência física. Eu não moro lá na Rua da Marinha, número 80. Eu estou ali,
mas o meu destino não é lá. Sabe por quê? Porque está escrito isso na palavra de Deus, que há um destino eterno que Deus preparou. Jesus Cristo, lá em João 14, ele diz: preparou um destino para cada um de nós, e esse dia está chegando, esse dia glorioso está se aproximando, e eu posso estar me preparando a cada dia para receber o meu Senhor e honrar Ele com o tipo de vida que eu levo nesta terra, porque eu sou peregrino e forasteiro, vivendo em cabanas. Estou vivendo para o Senhor. Lições importantes que eu posso tirar, irmãos, aqui, olhando para o passado, para o presente e olhando para o futuro. Também, irmãos, podemos falar aqui sobre as nossas responsabilidades. E é bom deixar claro que o relacionamento com Cristo é individual, é pessoal, de forma redundante, individual, pessoal. Portanto, Tiago nos ensina que deve cada um de nós obedecer a palavra de Deus. Isso é verdade. Ele diz lá que eu não posso ser um ouvinte apenas da palavra, porque eu estou me enganando. Preciso dizer para minha esposa: olha, obedece a palavra. Posso olhar para minha esposa e dizer: olha, isso que está fazendo não está de acordo com a palavra. Obedece a palavra. Aqui devemos obedecer a palavra de Deus. Se ela vai obedecer ou não, é o papel dela com Deus. Mas o meu papel é dizer o que está certo, o que está errado, de acordo com as Escrituras. Tiago diz lá, irmãos, ele compara isso a um cálculo matemático. Ele diz: se você é ouvinte da palavra, apenas ouvinte, mas não praticante, é como um cálculo matemático. Qual é esse cálculo? O cálculo é o seguinte: se você ouve a palavra, mas não pratica, o resultado dessa conta qual é? Você não é cristão. O que ouve, mas não pratica, a conclusão não é cristão. Qual é o cálculo certo? Ele diz lá: o que é ouvinte, mas é praticante, zeloso da palavra, ele é alguém cristão. O cálculo certo é esse, irmãos. Ouve, pratica, o resultado é um verdadeiro, um genuíno cristão. Qual é o cálculo que eu tenho feito em relação à minha vida com Deus? Qual é o cálculo? E agora, irmãos, falando a nós, homens, lideranças, responsabilidades. Você poderia olhar para o seu cônjuge, para o seu filho, a sua filha. Qual seria o cálculo que você faria da sua filha, do seu filho, do seu cônjuge? Qual seria o cálculo? Qual seria o cálculo em relação à eternidade? Você diria assim: não, pastor, o meu filho vai para o inferno. Mas lá eu ensino a palavra, mas ele vai para o inferno porque ele não obedece. Ou ele diz assim: não, o meu cônjuge vai para o inferno porque ele não obedece a palavra. Não lembra que Ezequiel vai falar isso? Lá, Ezequiel, eu creio que é 33. Ele diz: olha, se você ouve o perigo, vê o perigo, você é um sentinela. Você vê o perigo e você não alerta sobre aquele perigo, aquela pessoa morre. Ela morreu porque ela tinha que morrer. Soberania de Deus. Ela vai pagar por isso. Mas você será responsável por não ter alertado aquela pessoa. E aí diz lá também o seguinte: mas se você vê o perigo e diz: olha, você pode morrer sem Cristo Jesus e passar a eternidade longe de Deus. Fala isso para a esposa, para o filho, para a filha. Diz isso. Se eles forem para o inferno, você não será responsabilizado por isso, porque eles foram por quê? Assim foi. Mas você fez o seu papel, cumpriu o seu, porque a nossa responsabilidade não é converter, mas dizer. E aí, irmãos, a gente deve fazer uma reflexão aqui. Como é que eu tenho sido como um líder no lar? Os homens especialmente. Como é que eu tenho sido um líder no lar? Tenho aprendido da palavra, até tenho explicado isso para os outros. E o cônjuge seu? E os filhos? Como é que eles estão? Quantas vezes você chegou e explicou: olha, vamos entender o plano divino de Deus para a salvação? É nossa responsabilidade fazer isso,
Por isso eu chamo a sua atenção na sua responsabilidade. Quem é o cabeça da família sua? Quem é o cabeça? Quem é o cabeça da esposa? Quem deve liderar o lar? Como é que a Bíblia fala sobre isso? Deve ser cada um de nós. Portanto, irmão, no nosso lar, nós somos responsáveis para quê? Para dizer como a palavra está dizendo aqui. Para entender o que a palavra diz, para dizer, olha, assim devemos obedecer a palavra do Senhor. Primeiro vimos aí, irmãos, a busca, né, que houve do povo. Agora, irmãos, vamos ver a forma como eles buscaram a palavra do Senhor. Olhe comigo aí o versículo de número 17. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último. E celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. A forma como eles obedeceram aqui primeiro, irmãos, todos obedeceram. O versículo 17 diz que toda a congregação que tinha voltado do cativeiro fez o quê? Cabanas, e nelas habitou. A obediência aqui, irmãos, é um reavivamento que está acontecendo aqui, um despertamento do povo. Não foi de alguns, não foi de um grupo, mas todos que voltaram fizeram cabanas. Em outras palavras, todos obedeceram a palavra de Deus de modo completo. Um por um obedeceu a palavra do Senhor. Todos obedeceram. É interessante isso, porque quando acontece de fato um avivamento, quando acontece de fato um despertamento, não é apenas a vida de uma pessoa, irmãos, que começa a obedecer a palavra, se alinha aos ensinamentos bíblicos. Isso acontece com a igreja, acontece com todos nós. Voltamos para a palavra e passamos a ser guiados por ela. Não é um ou dois, mas são todos obedecendo a palavra. Mas também, irmãos, a obediência foi de forma completa. Foi todos, mas também foi de forma completa. Olhe comigo ainda o versículo de número 17. Fez cabanas e nelas habitou. E olha o que ele explica. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde o dia de Josué. Pastor, o senhor está dizendo aí que antes desse povo aqui, eles nunca tinham feito a festa dos tabernáculos? Tinham feito. Fizeram. Por que ele diz então que nunca fizeram? Mas note que diz aí, nunca fizeram assim. Como assim, irmãos? Eles nunca fizeram olhando os detalhes, conforme a lei ensinava. Sabe o que o povo fez, irmão, nos anos anteriores? Eles entenderam o que Deus disse aqui, alguns de forma simbólica. Nem todos faziam cabanas e viviam em cabanas durante 7 dias. Deveriam fazer isso, sabe por quê, irmão? Porque tinha o ensino à sua mente, para entender naquela cabana ali, tal como seus antepassados viveram, que eles foram resgatados. Precisava fazer literalmente cabanas. Mas anteriormente a eles fizeram o quê? Só observavam de modo simbólico. Mas aqui, irmãos, porque de modo minucioso estavam diante da palavra, eles compreenderam que deveriam todos fazer cabanas. E eles pegaram ramos, construíram as cabanas e ficaram 7 dias nas cabanas. Mas também não foi só por causa disso, irmãos, que foi diferente, que foi completa a obediência. Mas olha o que ele explica ainda, no final do versículo 17. Josué, filho de Num, até aquele dia. Esse Josué, mas é o Josué lá do livro que tem o nome dele, né? É esse Josué que Neemias está se referindo aqui. E houve muito grande alegria. Por que
foi diferente de todos os outros, de todos os anos anteriores, séculos de observância da festa dos tabernáculos. Foi diferente esse tempo aqui. Por quê? Porque eles obedeceram com alegria. Mas eles não fizeram isso daqui de modo penoso. Ah, como é difícil obedecer a palavra de Deus. Parece que é um fardo carregando. Como é difícil meter a minha vida à palavra de Deus. Eles fizeram com alegria. Sabe por quê, irmãos? Há uma explicação. Porque havia tanto alegria. Quando você olha para você mesmo e entende quem você era, o tamanho da sua culpa, e que você não podia pagar por isso, mas mesmo assim, Cristo alcançou você por misericórdia e graça, e perdoou os seus pecados que eram imperdoáveis, impagáveis, e Ele lhe alcançou, e lhe resgatou, e lhe deu uma vida nova. Você pode olhar e dizer assim: Senhor, eu não tenho como pagar o que o Senhor fez por mim, porque eu conhecia, eu sei quão pecador eu sou, miserável, o quanto eu ofendi o Senhor toda a minha vida, eu sei como eu era mal, ruim. Aí eu olho para Deus e digo: Senhor, como é que eu vou agradecer ao Senhor pelo que o Senhor fez? Eu vou dizer: está aqui minha palavra, obedece ela. E aí eu vou ficar cheio de alegria. Cada ensino eu quero viver com uma forma de gratidão a Deus, porque meu coração está cheio de alegria, porque eu fui salvo, não merecia, mas eu posso agora observar a palavra de Deus e dizer: Senhor, obrigado pela oportunidade de te obedecer. Foi exatamente isso que aconteceu aqui, irmãos. Lembra? 70 anos no cativeiro, eles imaginavam que iam ser dizimados, que ia acabar para sempre o povo de Deus, mas Deus os tirou de lá e os trouxe para a sua terra. Estão aqui na terra que Deus deu a eles. Eles então obedecem com alegria de fazer a festa dos tabernáculos, de comemorar, de celebrar, de adorar a Deus, de trazer as ofertas para expiação, de desfrutar das bênçãos de Deus com alegria. Com alegria, por isso foi diferente. O texto diz aí: houve muito grande, irmãos, é até de forma enfática, muito grande, uma alegria incomparável houve neles para obedecer a palavra. Por isso que a obediência foi completa, irmãos. Foi uma obediência literal ao que Deus escreveu aqui, e foi uma obediência diferente, porque eles fizeram de modo detalhoso aqui e com muita alegria. E também, irmãos, nos parece que eles fizeram isso não somente com alegria, mas olha o que acontece no versículo, nos parece não, o que aconteceu no versículo 18, dia após dia, leu Esdras no livro da lei, desde o primeiro dia até o último dia, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Sabe o que acontece aqui agora, irmãos? Quem está dirigindo os passos do povo, quem é? Esdras? Não. Neemias? Não. Os sacerdotes? Não. Os levitas? Não. Quem é, pastor, então? A palavra. Olha como ele diz aí: dia após dia, dia o quê? Leu Esdras. Esdras lia e explicava o que eles faziam. Vamos obedecer. Eles iam lendo a cada dia a palavra de Deus, iam observando, a palavra de Deus ia dirigindo a vida deles. Cada passo, cada palavra, cada ação deles era conduzido pela palavra do Senhor. Havia gratidão, havia alegria, havia obediência completa e havia direção da palavra de Deus. Irmão, sabe o que é interessante também aqui? Anos e anos eles observando essa festa e esquecendo de algumas coisas. Sabe o que acontece? Às vezes nós fazemos coisas por tradição e costume, não porque a palavra está ensinando, mas por tradição e costume, até inclusive de denominações. Por que nós fazemos isso? É por causa de costume, pastor. Sempre foi assim. Aí a pergunta é porque sempre foi assim? É porque está escrito na palavra?
Essa que é a diferença, irmãos. Eles perceberam que o modo como estavam fazendo a festa era costume, não era conforme as Escrituras. Por isso, eles fizeram diferente, porque foi de acordo com a palavra de Deus. Obediência dirigida. Irmãos, em toda a narrativa, você percebe um zelo do povo com a palavra de Deus. Há um zelo. Há uma observância da palavra, porque a palavra é de Deus. Não é legalismo, irmão, que estão fazendo aqui, mas verificando o que está escrito e obedecendo conforme a palavra. Houve um grande fortalecimento do povo. Eles estão aqui juntos, 7 dias juntos, é igual acampamento, né? 7 dias ouvindo a palavra, lendo, então tendo comunhão com os irmãos. Imagine o crescimento desses irmãos. Imagine o fortalecimento que eles tiveram. Imagine a alegria. Sabe o que significa, irmãos? Que nada substitui estarmos juntos, ouvindo a palavra e aprendendo, estando em comunhão. Nada substitui isso. Isso nos traz fortalecimento. Nós celebramos a Deus, adoramos a Deus, nós estamos cultuando Ele juntos. Podemos fazer isso individual, é verdade, mas não substitui o culto coletivo, estarmos juntos e aprendendo da palavra do Senhor. No final, diz aí, depois de uma semana, 7 dias, no 8º dia, eles fizeram uma assembleia solene. Sabe por quê? Estava escrito, irmãos. Assim acontece. Irmãos, a festa dos tabernáculos nos faz lembrar também do nosso destino. Nós temos um destino, e esse destino nós chamamos de lar, o lar que Cristo preparou. E a nossa caminhada até esse lar é necessário um manual. Qual é o manual? A palavra de Deus. Esse é o manual que eu vou dando os meus passos, conforme esse manual. É nesse manual que eu vou vendo como é que eu faço, como é que eu penso, como é que eu devo falar, como é que eu trato a minha esposa, como é que trata o cônjuge, como é que trata os filhos, como é que eu sou como empregador, como é que eu sou como colaborador, como é que eu sou como estudante. É esse manual aqui que deve conduzir todos os meus passos, porque eu sou um peregrino, e a forma como eu devo viver deve ser de acordo com esse manual, a palavra de Deus. Portanto, a nossa obediência, ela deve ser uma obediência alegre, como resultado do que Cristo fez em mim, uma obediência que é completa, irmãos, e uma obediência que é dirigida não pelo que eu acho. Pastor, eu acho que eu devo viver desse jeito. Pastor, eu acho que eu devo fazer desse jeito. Não, é conforme a palavra do Senhor. A nossa obediência deve ser, irmão, de acordo com este manual, com a explicação que aqui está, a palavra do Senhor. Eu não posso ser guiado por tradição de homens ou denominações, mas pelo que está escrito. A Bíblia tem autoridade sobre a minha vida. A Bíblia é que deve dizer o que eu faço, o que eu devo fazer. Irmãos, eu não devo escutar a sociedade no que ela diz. Por exemplo, temas atuais que estão discutindo aí o aborto. Eu não vou escutar o que a sociedade diz, conforme ela constrói conceitos, mas o que a Bíblia diz. Eu não vou discutir com a sociedade, irmãos, e achar o que a sociedade diz sobre gêneros. Não, é o que a Bíblia diz. Sobre casamento, sobre relacionamentos, sobre moralidade, sobre fidelidade. Eu vou me pautar no que a Bíblia diz. É o ponto de vista das Escrituras, não o que eu acho, mas o que ela ensina. Sabe o que talvez está faltando em nós, irmãos? Talvez esteja faltando em mim prazer pela palavra de Deus. Talvez eu olhe as Escrituras dizendo assim mesmo, como ela me amarra, como ela me prende, eu não posso fazer nada. Onde é que está isso? A Bíblia, irmãos, ela liberta. Nós lemos no Salmo, o irmão Eduardo leu aqui o Salmo 19. Ela liberta, ela dá alegria. Obedecer a palavra de Deus, irmãos, traz alegria à vida. Ela não é algo que me aprisiona, me deixa triste, ao contrário, irmão, só quem obedece a palavra é livre.
Só quem segue a palavra de Deus é um homem livre, é um homem que pela graça de Deus tem vencido a sua natureza pecaminosa, porque está seguindo a palavra de Deus. Por isso eu devo ser como salmista, ter prazer na lei do Senhor, e nela meditar dia e noite, para conhecer, para viver. Obedecer a palavra de Deus deve ser algo prazeroso, não angustioso não, mas prazeroso. Deve existir em mim alegria quando eu posso obedecer a Deus, ser usado por Deus, amar a minha esposa tal como Deus ensina, amar o cônjuge tal como Deus ensina, ser um pai, ser uma mãe tal como Deus. Deve ser prazeroso viver assim, pela palavra do Senhor. Que a Bíblia seja, irmãos, nosso manual, enquanto caminhemos para o nosso lar. Há uma jornada, vivemos nesse mundo como peregrinos, e a Bíblia é a nossa bússola. Vamos baixar nossas cabeças. Eu quero que você está aqui nessa noite, meu amado irmão. Como tem sido a relação sua com a palavra de Deus? Aprendemos aqui que deve haver uma busca e entender a responsabilidade que existe. Você que é o cabeça do seu lar, como tem sido a sua relação com a palavra e a sua família? Como tem sido? Como nós temos usado a palavra para o nosso cônjuge, os filhos? Será que nós temos alertado eles? Olha, Deus está voltando, Cristo está voltando. É preciso que você se apegue em Deus, busque-o. Quantas vezes é você que tem essa autoridade no seu lar? Não é o pastor que tem que chegar lá e dizer, embora ele tenha que ensinar, é verdade, a sua família. Mas a autoridade é você dizer: olha, nós devemos buscar a Deus. Está aqui a palavra, vamos ler a palavra, vamos buscar a palavra. Como é que está a sua vida, minha esposa, meu esposo? Você está dizendo isso. Como é que está a sua vida, meu filho, minha filha? Você tem certeza da sua salvação? Para onde é que você vai? Se você morrer hoje, qual será? Se não preocupa você, você que é a cabeça do seu lar, não preocupa você? Deveria nos preocupar. Porque às vezes, irmão, nós estamos tão alegres, já falei isso aqui, com o futuro dos filhos, se eles vão ter bom emprego e tudo mais, dinheiro, casar bem e tudo mais, mas isso não é mais importante do que a vida deles eterna. Não é mais importante. Você já imaginou isso? Pense nisso agora. Chegando lá no céu, eu e você, e o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge não está lá. Como é que nós vamos lidar com isso? Estando a pessoa do meu lado, eu sei que eu não posso converter, é verdade, mas eu posso dizer: olha, ame o Senhor, busque o Senhor, obedeça ao Senhor. É o meu papel, é o seu papel. Como é que tem sido a sua vida, você, minha amada irmã, que aqui está, em relação à palavra de Deus? Como é que você tem lido, tem buscado? Tem buscado ser uma esposa tal como ali no livro de Provérbios, uma esposa que expressa a palavra de Deus, uma mulher que é admirada, não pelo seu físico, pela roupa que veste, mas é admirada pela o porte da sua vida diante da sociedade, uma vida diferente. Como é que nós temos sido em relação à palavra? Você que está nos acompanhando, como é que tem sido a sua vida em relação à palavra do Senhor? Eu não devo ver a Bíblia como um livro mágico, um livro que é um talismã, talvez, que eu abro em casa e minha família é abençoada. Não é isso, não. Mas como um manual, qual devo obedecer. Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor preservou este livro aqui, ó Deus, a Tua palavra completa,
para que nós, ó Deus, pudéssemos saber, como peregrino neste mundo, como caminhar nesta vida até o Senhor, como caminhar até o nosso lar celestial, preparado por Cristo. Nos ajude, ó Deus, a que possamos mudar, se talvez há em mim uma negligência com a Tua palavra, de buscar, de procurar entender e procurar viver. Ajude cada um de nós somos falhos, ó Deus, reconhecemos isso e queremos o Seu auxílio, a Tua ajuda para viver conforme este manual que é a Tua palavra. Ajude aqueles que estão acompanhando também, ó Deus, a perceberem a necessidade de mudar a nossa relação, as nossas atitudes para com a Tua palavra. Nos ajude a obedecer, mais do que admirar, mais do que achar bonito, mas obedecer a Tua palavra. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Queremos agradecer os que estão nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida. Você pode nos acompanhar quarta-feira, se Deus assim permitir. Deus abençoe.